você e que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, mente e força. Vamos ler hoje a Epístola de São Tiago, certo? Que vai nos dar uma base do direcionamento de Deus para mim e para você. E aí faz parte da nossa narração oficial. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1. Tiago, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saudações, meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Deixa eu só ver uma coisa aqui certinho. Tenha, porém, paciência em sua obra perfeita, para que sabais, sejais perfeitos e completos, sem falhar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão. Em outras traduções, sem rosto, e ser lhe dada. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Porém, o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico em sua humilhação.
porque ele passará como a folha erva, porque sai o sol com odor a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta tentação, porque quando for posto à prova receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Porém, cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, irmãos, tendo toda boa dádiva vem e todo bom perfeito do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundície e superficialidade de maldade, recebei com mansidão a palavra de Deus enxertada em vós, o qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Porém, aquele que tenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não só sendo ouvintes e esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós e supõe ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo
Senhor, agora, com a acepção de pessoas, porque se a vossa congregação entrar algum, porque se na vossa congregação entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar algum pobre com veste sortida, e entrares para o que traz as vestes preciosas, ele disseres: assentai-te aqui num lugar de honra, e disseres a pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-se abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus irmãos amados, porventura, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e os herdeiros do reino que promete aos que o amam? Porém, vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a escritura, lei real, amarás o teu próximo a ti mesmo, bem fazeis. Porém, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e deslizar em um só ponto, é culpado de todos. Porém, aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, porém matar, torna-se transgressor da lei. Assim farai, isso procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porém, o juízo virá sem misericórdia, e sobre aqueles que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e se alguém lhe disser: ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se está morta em si mesma. Porém, dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras,
e eu demonstrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres saber que a fé sem obras é morta? Nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando forneceu sobre o altar o seu filho Isaque, em vez que a fé cooperou com suas obras, perdão, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E o 6 escritura que diz que o Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele sabe, amém, não foi justificada quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é sem obras, é morta. Tiago capítulo 6. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque quando tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, não pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo. Ora, não pomos vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas por impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é pequeno membro, egoria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim a língua está posta sobre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza de feras como as aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, e um mal não pode se refriar, está cheia de peçonha mortal. Como ele bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que faça assim. Porventura, se alguém faz do jorrado mesmo manancial, água doce e água amarga,
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos, assim também nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e instruído, mostre o seu bom trato e suas obras de mansidão, de sabedoria. Porém, se tendes amarga inveja e contenda em vosso coração, não vos glorieis, não mentais contra a verdade. Não é sabedoria que vem do alto, não torna animal e diabólica, porque onde há inveja e contenda, aí a perturbação em toda obra. Mas a sabedoria que vem do alto, é a mente pura, depois fica moderada, tratável, cheia de misericórdia e de frutos bons, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto vem da justiça e semeia-se para que os exercitam a Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto saber vossos eleitos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois cobiçados e não podeis alcançar. Combateis e guerrais, e nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nos habita tem desejo de inveja? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resistir aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não façais mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador
que pode salvar e destruir. Porém, tu quem és que julgas outros? Vede, pois, agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Em todo lugar do que deveis ser, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isso ou aquilo. Mas agora, vós gloriais as vossas presunções. Toda alegria tal, essa é maligna. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 5. Vede, pois, agora vós, de ricos, chorai e plantai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão cumpridas de comidas pela taça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Endossai para os últimos dias, por vossas terras, e o qual por vós foi diminuído, clama, e os clamadores dos que ceifam entram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Regaladamente viveste sobre a terra, e vós deleitastes. Cevastes o vosso coração como no dia de matança. Condenastes e matai o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós pacientes, fortalecei vosso coração, já a vinda do Senhor está próximo. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, não sereis condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos bem-aventurados que suportaram aflições. Ouvistes que foi a paciência de Jó, e Jó que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Porém, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra sim e não, para que não caiais em condenação. Contente em todos os salmos,
Está alguém vosso doente? Chame os anciãos sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E o coração da vossa fé salvará o doente. Eu se levantares se alguém tiver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para com os outros e orai um pelos outros para que saiareis. A oração justo pode muito. Elias, gente, eu vou ler para vocês a minha bênção para tirar calma, certo? Só me dá 2 minutinhos. E aí nós voltamos, certo? Nem deu 2 minutinhos. Vamos lá.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, bênção patriarcal. Data 11 de fevereiro de 2017, número 428, recebedor Tiago Francisco Bergman. Data de nascimento: 27 de maio de 1997. Local de nascimento: Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Nome do pai: Leandro Martenberg. Nome solteiro da mãe: Márcia Francisco. Patriarca: Hernani Bering. Estaca, Pelotas, Brasil. Tiago Francisco Bergman. Em nome de Jesus Cristo e pela autoridade de patriarca minha investida, coloco sob minhas mãos em tua, sobre tua cabeça, e dou-te a bênção patriarcal para que ela te sirva de guia, conforto e direção enquanto peregrinares por essa terra. Tu nasceste, Tiago, em uma época e região pré-estabelecida pelo Pai Celestial, e tivestes a bênção e o privilégio em ter encontrado com o Evangelho de Jesus Cristo em tua vida. Tu, nesse tempo, estava na igreja, certo? Deixa eu só parar isso aqui. Tu nascesse, tudo em tua volta, Tiago, ainda está por acontecer, e tu estás no caminho do Senhor em sua igreja, onde poderás te encontrar com todas as coisas com as quais fosses pré-ordenado antes de nascer nessa terra, pela obediência e fidelidade em cumprir todos os mandamentos do Senhor. Os teus dias, Tiago, são conhecidos pelo Senhor como seu filho. E ele te conhece mais do que e ele te conhece mais
do que mais a ti como tu a ti mesmo. Procura sempre ter no termo do teu coração, a tua mente voltada ao Senhor e sempre fazer de Jesus Cristo o centro de tua vida. A orar sempre, nunca deixar de fazer as tuas orações. E quando tu orares, Tiago, abre sempre o teu coração ao Senhor e Ele irá ouvir as tuas orações pela tua fé nele, como diz a Escritura, abre aspas. Achegai-vos a mim, achegar-me a vós. Procurai-me diligentemente e acharei-me. Pedi e recebereis, batereis e ser-vos aberto. Tudo quanto pedides ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. Doutrina e Convênios 88, 63 e 64. Também ele diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a ver. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Os teus dias, Tiago, eles são conhecidos pelo Senhor e Ele te ama assim como ama todos os seus filhos. E tenha sempre bom ânimo e procura sempre manter o coração e a mente voltados ao Senhor. E observa também as belas obras e questões de Deus. Ele também, e ele fala também isso pelas Escrituras em Doutrina e Convênios 88, 67 e 68. E se os vossos olhos estiverem fitos em mim agora, todo o vosso corpo se encherá de luz e em vós não há trevas. E o corpo que está cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos para que a vossa mente consente em Deus, e dias virão em que me vereis, porque ele desventará a sua face, e será o seu próprio tempo e o seu próprio modo de acordo com sua vontade. Os teus dias, Tiago, eles não serão de tristezas, eles serão intensos e decididos. E tu terás o poder de decidir todas as coisas que irão acontecer em tua vida, em todos os momentos de aflição e angústia. Procura sempre o Senhor e Ele irá libertar-te de tuas aflições. Tu irás receber as tuas bênçãos pela casa de Israel por meio da tribo de Efraim, e essas bênçãos virão a ti de acordo com a tua linhagem e obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu te abençoo, Tiago, com uma bênção de proteção, para que a mão do Senhor esteja
sempre sobre ti, onde tu andares para proteger e te perseverar de todos os perigos e males à tua volta. Também te abençoo, Pai, que tenha saúde das forças e energia e vigor físico, para poder fazer todas as coisas que de ti serão requeridas ao longo da tua vida, ao longo de teus dias. Também te abençoo Pai, que tenhas sempre alegria e regoziju por ter vindo em tua vida e se tu te esforçares para isso, o Consolador e o Espírito Santo que eu enviar em teu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14:26. Grandes são as suas promessas de uma vida feliz pela obediência aos mandamentos. E procura também, e grandes também são teus desafios, mas a maneira como tu reagires a esses desafios sempre fará diferença. E tu irás esquecer em meio a esses desafios, te tornando mais forte e decidido. Procura sempre ler e ponderar as Escrituras, porque elas são como um facho de luz que ilumina nossa mente e coração. A grande força pode advir a memorização das Escrituras. Quando decoramos uma Escritura, é como se fizéssemos uma nova amizade e descobrir um novo amigo que pode ajudar-nos na hora da necessidade. Ponderar uma Escritura pode ser a chave para desbloquear a revelação, bem como a orientação do Espírito Santo. Procura sempre ser obediente a todos os mandamentos, porque a obediência é a chave que abre todas as portas, e para ela limites não há, porque o Senhor te ama assim como ama todos os seus filhos, e Ele espera muito de ti. Nunca largue de mãos teus sonhos e desejos justos de teu coração, porque hão de se cumprir em tua vida no Salvador Jesus Cristo, e verás um grande milagre acontecer em tua vida. Tua vida será prolongada sobre a face da terra, porque tu és um jovem que fostes retidos para nascer no tempo em que tu nascestes, e tu fostes abençoados com dons e talentos, e se tu desenvolver esses dons e talentos, muitos filhos do Pai Celestial serão abençoados e influenciados através de ti, pelo teu talento e sabedoria. Serás amado e respeitado, e uma bênção no meio que viveres. Grandes são as suas promessas de uma vida abençoada e feliz, e grandes serão também os teus desafios, mas o Senhor te conhece de todos os desafios. Procura sempre fazer bem e andar humildemente diante de Deus. E coloca sempre o teu coração em tudo o que fizeres. Então nada lhe será impossível.
e verás um milagre acontecer em tua vida. Esta bênção é selo sobre tua cabeça pela autoridade do sacerdócio. Que possuo em nome de Jesus Cristo. Amém. Enone Bening Patriarca.